Bom, se você, assim como eu, quando ouviu falar desse livro a primeira vez, achou que ia ler, era um livro que falava sobre posições para meditação, né? O que veio na minha cabeça foi que eu teria que ficar sentadinho, com as mãos aqui, tentando alcançar uma paz interior. Na minha completa ignorância, era isso que passou pelos meus pensamentos quando eu li o nome do livro logo de cara, né? Meditações. Nem olhei pro nome do autor do livro embaixo. Mas na realidade não tem nada a ver com isso, tá? Na realidade é bem diferente. Pode ser que em paralelo com isso, os resultados que esse livro traz pra gente, pode ser que ele traga uma paz interior, só que é de uma forma completamente diferente, é um pouco diferente. E é esse livrinho aqui, ó. Aqui está o livro então. E como a gente pode ver, logo de cara, é um livro super simples, fino, e por dentro ele é separado em livros. Aqui. Todas as partes do livro são separadas dessa forma. Aqui no sumário mesmo a gente pode ver isso. Ele não explica o que ele fala em determinado livro, é só assim mesmo. Tem que pegar para ler. Essa introdução vai explicar um pouquinho sobre a vida dele. O autor fala um pouco sobre o estoicismo. Enfim, não tem muita coisa. Tem as notas do autor aqui. E esse primeiro ele acaba só agradecendo e dedicando essa primeira parte às pessoas da família dele, os amigos, enfim. Ele fala algumas coisas aqui. Mas o livro é assim, super simples, não tem segredo. Bora lá falar sobre ele. Meditações do Marco Aurélio. Bom, se você já deu uma pesquisada sobre esse livro, historicamente falando assim, você vai saber bem mais do que eu vou poder compartilhar com você aqui. Afinal, eu não quero falar sobre dados históricos nem nada. Então, assim, o que eu vou falar aqui é sobre as mensagens que ele passa pra gente e o que ele tem a oferecer para o nosso crescimento pessoal. Bom, só para dar uma pincelada sobre quem ele é, Marco Aurélio foi um dos 5 maiores imperadores que Roma já teve. Então, esse livro, ele aconteceu em uma parte da vida dele onde ele passava por guerras, traições, fora as obrigações como imperador de um dos maiores impérios que o mundo já teve, né? Então, só você tentar imaginar aí, você tem as suas obrigações diárias em casa, no trabalho, enfim, ele era um imperador romano. Sempre que eu paro para pensar nisso, eu falo, putz, devia ser muita coisa. Então, assim, ele teve uma boa educação durante a vida dele, sempre viveu bem financeiramente, a família dele tinha muitas condições, então isso, com certeza, de certa forma, ajudou no preparo dele, ele teve uma boa preparação até chegar nessa patente aí, nesse cargo de imperador. Então, ele como pessoa sempre foi preparado, ele passou por um processo de preparação, né? E esse livro aqui fala muito sobre princípios e muitas qualidades que a gente como pessoa, como um ser humano, deveria exercer, deveria praticar. E algumas delas seria altruísmo, ele fala muito sobre altruísmo. Ele se refere muito a isso falando senso de comunidade, né? Você ter essa sensibilidade com relação à comunidade. Isso não está direcionado ao seu vizinho ou às pessoas de fora somente. Isso está ligado às pessoas da sua própria casa, as pessoas próximas, né? E outras coisas também, como hostilidade por parte das outras pessoas,
a própria meditação, né? Ele fala muito sobre você refletir e, enfim, vários temas importantes, profundos, que vai exigir de você uma coisa da seguinte forma: vai exigir que você leia, depois que você leu, se você conseguiu entender, você reflita. Se você não conseguiu, volta primeiro lá na primeira parte, leia de novo e depois você reflita sobre isso. Depois que você refletir, você tenta colocar em prática. São esses 3 passos e isso é muito bacana porque é justamente para você aprender sobre esse princípio. Se ele estiver falando sobre o egoísmo, entendeu? Você vai precisar ler sobre isso, realmente entender que é sobre isso que ele está falando, tentar refletir dentro de você como esse tema tem acontecido na sua vida, como você pode melhorar, e daí você pega e coloca isso em prática. Isso é muito bacana porque isso é transformador, isso vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. E isso acontece ao longo do livro todo, só que de uma forma um pouquinho diferente. Se você estiver acostumado a pegar uma linha cronológica, uma linha reta histórica dentro do livro, assim, vamos falar dessa forma, não é bem assim que acontece. Como isso foi um diário para ele, que aconteceu em um período da vida dele, aqui vai ter muitos pensamentos endereçados a ele mesmo. Ele escreveu isso para ele poder ler, entendeu? Para ele relatar o que acontecia na vida dele pro próprio crescimento pessoal dele. Então, assim, no parágrafo pode estar escrito uma coisa e no outro já pode estar se referindo a outra. Isso não é muito recorrente, mas costuma acontecer. O que geralmente costuma ser bastante recorrente no livro é ele tratar sobre um assunto durante um livro todo. Ah, Vitor, como assim um livro todo? Putz. Assim, como vocês puderam ver na resenha, no vídeo onde eu mostro para vocês como ele é por dentro, ele é separado por livros, dentro do próprio livro. Então, vou me referir a esses livros como capítulos. Então, é isso aí. Ele fala, às vezes, sobre um tema, ele pega um capítulo aí, você vai pegar um capítulo e ele vai falar sobre esse tema dentro do capítulo até terminar, sabe? Às vezes pode acontecer dele falar sobre 2 temas em um capítulo. Só que costuma acontecer isso, justamente por ser um diário dele. E algo muito bacana que esse diário do Marco Aurélio pôde trazer para minha vida, agora isso já é uma experiência mais pessoal e particular, é que ele me ajudou muito a tomar a ação de ajudar o meu próximo. Isso é uma ideia cristã que eu acho que todo mundo conhece, não só cristã, né? Mas um ensinamento que eu acredito que boa parte das pessoas acabam ouvindo por aí e sendo ensinadas pelos pais ou pelos avós, enfim. E de que a gente tem que ajudar as pessoas, né? A gente tem que ajudar o nosso próximo. Só que eu sempre tive muita dificuldade de colocar isso em prática. E isso em grande parte se deve por conta da minha personalidade. Eu sempre fui uma pessoa muito retraída, muito quieta. E então essa personalidade introvertida sempre foi muito forte em mim. E isso me ajudou em algumas coisas, só que também me atrapalhou em muitas. E nesse caso ela me atrapalhou, porque eu sempre tive, isso é muito pessoal, mas assim, eu sempre tive muita vergonha de ajudar uma pessoa. Tipo assim, às vezes eu via que a pessoa estava precisando de ajuda, só que eu tinha vergonha de levantar, de ajudar, sei lá, parece que se você é introvertido, você vai saber, se esse traço de personalidade forte em você, você vai entender. Parece que o peito arde, sabe? Você começa a juntar saliva na boca, você fica com receio, sei lá. Uma característica muito forte desse traço de personalidade é pensar demais, entendeu? Passa milhões de coisas na sua cabeça com relação àquela atitude que você está querendo tomar. E era isso que acontecia comigo, sabe? Ficava passando várias coisas pela minha cabeça, enfim. E então, aquele momento que eu só deveria
dar aquele start, pegar e fazer, porque é o que deve ser feito, eu não fazia e acabava deixando isso para trás e acabava não cumprindo com a minha responsabilidade como ser humano. É bem dessa forma que ele se refere no livro. Você cumprir a sua responsabilidade como ser humano, se tratando disso que eu estou falando mesmo, sobre ajudar as pessoas. E ele fala que você precisa ter esse senso de comunidade. Isso foi o que eu mais gostei e o que mais me marcou. Porque acabou trazendo isso mais perto, sabe? Se tornando mais tangível para mim. E quando eu entendi que ajudar as pessoas, seja na minha casa ou seja fora dela, era algo que fazia parte da minha obrigação como um ser humano, obrigação básica como ser humano, por viver em comunidade, isso ficou mais claro para mim e acabou tirando, sabe? Como se tivesse paredes aqui e eu fui tirando essas paredes e tudo começou a ficar mais visível. Comecei a ver os horizontes. Então, quando eu pude cair nessa consciência, eu consegui refletir mais sobre isso, como eu falei, e eu fui tentando colocar isso em prática. E eu venho tentando colocar isso até hoje e já pude perceber uma mudança bem grande em mim, só que ainda existe um longo caminho pela frente. Quando se trata da gente se desenvolver internamente, o caminho é bem longo. Então, isso foi o que mais me marcou. E eu acho que pode ajudar muito você com certeza. Isso e várias outras coisas que ele tem aqui para ensinar pra gente. Bom, então, se tu gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, já deixa o seu like aí, ajuda bastante. O algoritmo do Google aí, do YouTube, enfim, vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Até porque mais pra frente vou estar procurando trazer mais vídeos sobre esse mesmo livro. Como eu disse, ele aborda vários temas aqui, várias coisas. Então tem muita coisa boa aqui que não dá para falar tudo isso em um vídeo só, senão vai ficar algo longo e extenso. Aí vira uma palestra já online. Então, vou tentar estar passando para vocês, para qualquer pessoa que tenha a vontade de aprender alguma dessas coisas que ele tem para ensinar aí no livro. Então, mais pra frente com certeza vai ter vídeo sobre isso, então já se inscreva no canal aí, ativa as notificações, porque quando eu postar, já chega uma notificação aí pra ti e vai ficar mais fácil. Então é isso aí. Vou deixar as redes sociais aqui também. Outro lugar onde você pode acabar acompanhando uma frase que a gente poste aí, o próprio livro, e tá acompanhando. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado por ter assistido até aqui novamente e até mais.